E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente é Leandro, e nesse vídeo nós iremos estudar sobre a série exponencial de Fourier. Ao longo do vídeo, nós iremos estudar os seguintes tópicos. Nós iremos revisar a fórmula de Euler, estudar a relação entre senoides e exponenciais, estudar a representação de sinais periódicos por meio da série exponencial de Fourier, e nós iremos estudar o espectro complexo de Fourier. Para estudarmos a série exponencial de Fourier, nós primeiramente precisamos entender como ela se relaciona à série trigonométrica de Fourier. E para isso, nós precisamos estudar a fórmula de Euler, que é a seguinte: exponencial de jθ, onde j é a unidade imaginária e θ é um número real, é igual a cosseno de θ mais j seno de θ. E para provar essa expressão, nós precisamos ter conhecimento sobre a expansão em séries de potência da exponencial de x, que é a seguinte: exponencial de x é igual a 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quarta sobre 4 fatorial mais x à quinta sobre 5 fatorial e daí em diante. E nós mudaremos o argumento x para jθ. E dessa forma, com o nosso resultado, nós iremos reagrupar os termos que iremos obter de acordo com as seguintes expansões em série de potência, a do cosseno e a do seno. O cosseno de x em séries de potência é dado da seguinte forma: 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x à quarta sobre 4 fatorial menos x à sexta sobre 6 fatorial e daí em diante. E o seno é dado da seguinte forma: seno de x é igual a x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quinta sobre 5 fatorial menos x à sétima sobre 7 fatorial e daí em diante. Quando reagruparmos esses termos, nós teremos finalmente a nossa fórmula de Euler em sua forma final. A partir da fórmula de Euler, nós podemos expressar o cosseno e o seno por meio da soma de exponenciais complexas. E iremos fazer isso da seguinte forma: o cosseno de θ será igual a exponencial de jθ mais a exponencial de menos jθ sobre 2. E o seno de θ será igual a exponencial de jθ menos a exponencial de menos jθ sobre 2j. E nós podemos provar essas expressões facilmente. Basta substituir a exponencial de jθ e a exponencial de menos jθ dessas duas expressões pela fórmula de Euler, e assim nós iremos provar essas igualdades. Sabendo da relação entre senos e cossenos e a soma de exponenciais complexas, nós iremos passar da série trigonométrica de Fourier para a série exponencial de Fourier, e faremos isso da seguinte forma: nós temos que, se x de t é um sinal periódico, nós podemos representar ele por meio da forma compacta da série trigonométrica de Fourier, ou seja, x de t é igual a C0 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de Cn vezes o cosseno de n ômega 0 t mais θn. Agora, nós iremos passar esse cosseno para a sua forma complexa e ficaremos com a seguinte expressão: x de t é igual a C0 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de Cn sobre 2 vezes a exponencial de j vezes o argumento do nosso cosseno, que é n ômega 0 t mais θn, mais a exponencial de menos j vezes n ômega 0 t mais θn. Em seguida, nós iremos
reorganizar os termos desse somatório e iremos obter a série exponencial de Fourier, que é a seguinte: x de t é igual ao somatório de n igual a menos infinito até infinito de dn vezes a exponencial de jn ômega 0 t, onde dn é o coeficiente da série exponencial de Fourier. Ou seja, a série exponencial de Fourier é uma forma de representar sinais periódicos por meio do somatório de exponenciais complexas. Para calcularmos o coeficiente dn da nossa série exponencial de Fourier, nós iremos utilizar a seguinte fórmula: dn é igual a 1 sobre t0, que é o período fundamental do nosso sinal periódico, vezes a integral em um período de x de t, que é o nosso sinal periódico, vezes a exponencial de menos jn ômega 0 t dt. No caso em que o valor de dn calculado não está definido para n igual a zero, nós iremos calcular o coeficiente d0 da mesma forma que nós calculamos o c0 ou o a0 na série trigonométrica de Fourier, ou seja, d0 é igual a 1 sobre t0 vezes a integral em um período de x de t dt. Agora, eu irei falar para vocês sobre as vantagens de se utilizar a série exponencial de Fourier no lugar da série trigonométrica de Fourier, visto que elas irão representar o mesmo fenômeno, que é a representação de sinais periódicos por meio da soma de senos e cossenos ou de exponenciais. A primeira vantagem é que no cálculo da série exponencial de Fourier, nós só precisamos encontrar um coeficiente para essa série, enquanto na série trigonométrica de Fourier, nós precisamos encontrar 3. No pior dos cenários da série exponencial de Fourier, nós precisaríamos encontrar 2 coeficientes, porém, o coeficiente d0 é facilmente encontrado. A segunda vantagem é que a série exponencial de Fourier é mais utilizada em situações práticas, pois, como nós veremos futuramente, ela é a base para se calcular a transformada de Fourier. A desvantagem da série exponencial de Fourier é que nós temos que trabalhar com o cálculo com números complexos, e de início isso pode ser um pouco confuso, mas com a prática nós iremos eliminar essa dificuldade. Como exemplo, nós iremos calcular a série exponencial de Fourier desse sinal aqui. Nós temos que no intervalo de 0 a π, o nosso sinal x de t é igual a exponencial de menos t sobre 2. E nós podemos ver claramente que o nosso sinal se repete de π em π segundos, ou seja, o período fundamental do nosso sinal é igual a π. Como eu havia dito anteriormente, o valor do nosso período fundamental t0 é igual a π. Dessa forma, a frequência angular ômega0 do nosso sinal será igual a 2π sobre π, ou seja, ômega0 igual a 2. Logo, quando formos representar o nosso sinal por meio da série exponencial de Fourier, nós teremos que x de t é igual ao somatório de n igual a menos infinito até infinito de dn vezes a exponencial de jn ômega 0 t. Porém, como havíamos calculado, ômega 0 é igual a 2, ou seja, nós teremos dn vezes a exponencial de j2nt. Nos resta agora calcular o valor do coeficiente dn da nossa série exponencial de Fourier. Calculando o coeficiente dn, nós teremos que dn é igual a 1 sobre o período fundamental, que é igual a π, vezes a integral em um período, e o período que iremos escolher será de 0 até π, vezes x de t, que nesse intervalo de tempo de 0 a π é igual a exponencial de menos t sobre 2, vezes a exponencial de menos j2nt dt.
E nós podemos juntar o produto entre essas duas exponenciais em uma só, e ficaremos com a seguinte expressão: 1 sobre π vezes a integral de 0 até π da exponencial de menos meio mais j2n vezes t dt. Nós temos que a integral da exponencial é igual à própria exponencial dividida pelo seu argumento. Ou seja, resolvendo essa integral, nós ficaremos com a seguinte expressão: menos 1 sobre π vezes meio mais j2n vezes a exponencial de menos meio mais j2n t, quando t é igual a π, menos a exponencial de menos meio mais j2n vezes t, quando o t é igual a zero. Para tirar essa fração do denominador, nós iremos multiplicar a nossa fração maior por 2 em cima e embaixo, e ficaremos com a seguinte expressão: menos 2 sobre π vezes 1 mais j4n. E nós iremos fazer a distributiva do nosso t nessas exponenciais aqui. E ficaremos com a seguinte expressão: exponencial de menos t sobre 2 mais j2nt, quando t é igual a π, menos a exponencial de menos t sobre 2 mais j2nt, quando o t é igual a zero. Substituindo esses valores de t nessas expressões, nós ficaremos com o seguinte: menos 2 sobre π vezes 1 mais j4n vezes a exponencial de menos π sobre 2 vezes a exponencial de menos j2πn, que é o valor que obtemos quando substituímos o valor de t igual a π nessa expressão, menos exponencial de zero, que é o que obtemos quando substituímos o valor de t é igual a zero nessa expressão aqui. Porém, vale observar que a exponencial de menos j2πn é igual ao seguinte, quando aplicamos ela na fórmula de Euler: exponencial de menos j2πn é igual ao cosseno de 2πn menos j vezes o seno de 2πn. Como n é um valor inteiro, o cosseno de 2πn é igual a 1 e o seno de 2πn é igual a zero. Ou seja, a exponencial de menos j2πn é igual a 1. Substituindo o valor da exponencial de menos j2πn por 1 na expressão do nosso dn, nós teremos que dn é igual a menos 2 sobre π vezes 1 mais j4n vezes a exponencial de menos π sobre 2 menos a exponencial de zero, que é 1. Reorganizando esses termos e multiplicando esse negativo por essa subtração, nós ficaremos com a seguinte expressão: 1 sobre 1 mais j4n vezes 2 vezes 1 menos a exponencial de menos π sobre 2, tudo isso sobre π. Colocando essa expressão entre colchetes na calculadora, nós obteremos que o dn será igual a 0,504 dividido por 1 mais j4n. Aplicando esse valor de dn na série exponencial de Fourier do nosso sinal, nós obteremos que x de t é igual ao somatório de n igual a menos infinito até infinito de 0,504 sobre 1 mais j4n vezes a exponencial de j2nt. Vale ressaltar que é possível obter os coeficientes da série trigonométrica de Fourier
por meio dos coeficientes da série exponencial de Fourier. Nós faremos isso da seguinte forma. Nós temos que C0 é igual a D0, Cn é igual a 2 vezes o módulo de Dn, já que no caso mais geral, o Dn será um número complexo, e θn será igual à fase de Dn. Também é possível realizar o procedimento oposto, ou seja, calcular os coeficientes da série exponencial de Fourier por meio dos coeficientes da série trigonométrica de Fourier. Nós faremos isso da seguinte forma. Nós temos que Dn, para os valores positivos de n, será igual a 1 sobre 2 vezes An menos JBn. E Dn, para os valores negativos de n, será igual a 1 sobre 2 vezes An mais JBn. Assim como nós plotávamos o espectro de Fourier da série trigonométrica de Fourier dos nossos sinais periódicos, nós iremos fazer o mesmo para a série exponencial de Fourier dos nossos sinais periódicos. O espectro de amplitude dos nossos sinais será plotado usando o módulo do coeficiente Dn em função da frequência ômega das nossas exponenciais complexas. E o espectro de fase dos nossos sinais será plotado usando a fase do nosso Dn em função da frequência ômega das nossas exponenciais complexas. Usando como exemplo o coeficiente Dn, que havíamos calculado anteriormente, nós temos que Dn é igual a 0,504 sobre 1 mais J4n. Logo, o módulo de Dn será dado por 0,504 sobre a raiz de 1 mais 16n ao quadrado. E a fase de Dn será dada por menos o arco tangente de 4n. E a partir desses dois valores, nós iremos plotar o espectro de Fourier do nosso sinal periódico x de t. Plotando o módulo do nosso Dn em relação ao ômega, nós iremos obter o seguinte resultado, que é o espectro de amplitude do nosso sinal periódico. Nesse caso, nós vemos claramente que à medida que o módulo de ômega cresce, o módulo de Dn vai diminuindo rapidamente. Plotando a fase do nosso Dn em função do ômega, nós iremos obter o seguinte resultado, que é o espectro de fase do nosso sinal periódico. Nesse caso, nós podemos ver que, à medida que o módulo de ômega cresce, o valor absoluto das nossas fases também vai crescendo sutilmente. Bem, pessoal, isso era tudo que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido o conteúdo, e até o próximo vídeo.